Então, sejam bem-vindos a mais uma aula, né, da nossa classe Permanecer. A gente está aqui estudando o livro de Apocalipse, mais um domingo, e hoje, provavelmente, muito provavelmente, a gente vai finalmente terminar as 7 trombetas, que a gente já não aguenta mais ver trombeta tocar, né? Não, brincadeira. É que é um assunto, na verdade, difícil, é um assunto, né, que a gente precisou construir um raciocínio muito grande em cima dele, que é necessário, então a gente acabou realmente demorando muito tempo. O nosso objetivo aqui é realmente construindo esse raciocínio para a gente poder entender melhor o Apocalipse. E é claro que a gente vai começar hoje, né, com mais um a gente vai começar com uma oração. Eu sei que tem gente que está aqui que não assistiu semana passada. Se não assistiu semana passada, vai ficar perdido em algumas coisas. Então, depois dá uma olhada lá na aula do YouTube, põe lá numa velocidade alta para poder pegar e pegar aquele conteúdo, porque imagina, a gente vai entrar hoje na sexta trombeta. Não tem como entender a sexta se não entender a quarta e a quinta, né? Principalmente da quinta, sem entender os ais. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, vamos orar, então, para a gente poder começar. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque o teu Santo Espírito se move no meio de nós. Todos nós estamos aqui, Senhor, para entender um pouco mais da tua palavra. E eu mesma sou testemunha, Senhor, de que hoje, ao estudar este assunto, um pedacinho dele que ainda faltava, eu descobri coisas novas, Senhor. E isso é tão maravilhoso quando a gente, ao estudar uma passagem, né, pela milésima vez, a gente ainda descobre coisas novas e a gente ainda percebe o quanto o Espírito Santo tem para nos ensinar, através de outras pessoas, através de livros, ou através da própria impressão que ele deixa nos nossos corações. Nós agradecemos, Pai, por todo esse conhecimento que está disponível para nós, pela liberdade que temos de compartilhar. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, como eu falei na oração, teve um negócio hoje que eu nunca tinha me tocado na vida, nunca vi ninguém falar e aprendi hoje. Achei. E olha que são passagens que eu já tinha lido muitas vezes. Depois eu vou contar para vocês, vai ser mais lá para o final da aula. Então, vai ficando aí já a expectativa, porque é muito legal, né? Quando a gente vê uma coisa que a gente não sabia antes. Então, na aula passada, a gente começou fazendo a introdução das 3 últimas trombetas. E a introdução das 3 últimas trombetas, elas começam lá em Apocalipse 9. Deixa eu entrar na minha Bíblia. Então, Apocalipse 9. Não, a gente começou em Apocalipse 8:13, que é um verso extremamente importante, porque ele é o verso introdutório das 3 últimas trombetas, que é aquela águia que voa pelo meio do céu e ela fala: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, porque ainda existem 3 trombetas para tocar, né? E aí ela já dá um prenúncio para a gente de que as 3 últimas trombetas são horríveis. E a gente viu também a 5ª trombeta. E eu expliquei para vocês que na 4ª, 5ª e 6ª trombeta é onde nós temos teólogos, ok? E aí eu estou falando de teólogos de dentro da igreja adventista. Porque se você pegar o mundo cristão como um todo, vai haver muita divergência no estudo do Apocalipse. Por quê? Porque eu vou ter pessoas interpretando do ponto de vista preterista, futurista e historicista. Mas eu não estou falando dessa diferença. Eu estou falando assim, dentro daqueles que acreditam no modo de interpretação historicista,
existem divergências quanto à interpretação do cumprimento da quinta e da sexta trombeta, principalmente. Eu expliquei para vocês que nós temos dois principais, né, que é o William Maxwell, que é o escritor daquele livro Uma Nova Era, segundo as profecias do Apocalipse. Ele escreveu esse livro foi lançado em 1925. E o maior expoente do estudo do Apocalipse agora, que é o Ranko Stefanovic, que é um teólogo da Andrews, que ele tem todo o mestrado, o doutorado dele, todo o aprofundamento dele em Apocalipse. E eles divergem. E eu expliquei que não tem problema nós termos divergência de comprimento, desde que eu esteja seguindo o método historicista de interpretação. E lembrando que essa divergência não muda o fim das contas, que é o quê? Deus tem o controle da história deste mundo em suas mãos e o final vai ser o mesmo, estabelecimento do reino de Cristo nessa terra, ok? Então, deste ponto de vista aqui, não pode haver divergência. E, claro, eu também não posso cometer todos aqueles erros de interpretação profética que a gente estudou lá na nossa primeira aula de Apocalipse, que é usar texto fora de contexto, né, e uma série de coisas. E aí, o que eu, pensando muito sobre esses dois teólogos, o que eu percebi, né? Uma coisa que eu também pensei, que a gente tem que lembrar. Quando o Mervyn Maxwell escreveu o livro dele, no início do século passado, as informações que ele tinha só iam até o início do século passado. Entenderam? Isso faz uma diferença para a profecia apocalíptica, gente, enorme. Por mais óbvio que seja, ele não tinha todas as peças do quebra-cabeça que nós temos hoje. E eu não estou dizendo que nós temos todas as peças desse quebra-cabeça. Então, é muito importante a gente entender isso. Na profecia apocalíptica, vamos lembrar mais uma vez, Deus não me dá a profecia para que eu a use como sendo o horóscopo do dia ou o meu guia de investimentos futuros. Não é para isso que a profecia existe. A profecia, ela existe para que eu tenha certeza, quando ela se cumpre, de que Deus é Deus. Segundo, para que eu tenha certeza que Deus está no comando da história. Terceiro, para que eu tenha certeza que Deus me ama e que Ele se ocupa em me revelar coisas. Ou seja, tudo tem a ver com o amor de Deus por nós, com o cuidado de Deus por nós. E não necessariamente com essa nossa capacidade de previsão de futuro, porque não é esse o objetivo da profecia, não é prever o futuro. Outra coisa, não podemos pegar fatos históricos que acabaram de acontecer, olhar para ele e falar assim, isso aqui é tal coisa na profecia de Apocalipse. Algumas coisas ao longo da história vão ficar muito claras, mas hoje nós ainda temos que ter muito cuidado com algumas situações. Então, quando eu penso no livro que Mervyn Maxwell escreveu, eu tenho que pensar, ele tinha informações que hoje estão ultrapassadas há 100 anos, né? A gente tem 100 anos a mais de informação, gente. 100 anos de informação é muita coisa. E a gente tem um teólogo, que é o Ranko Stefanovic, e aí por isso que eu estou defendendo esse modo de interpretação dele, porque o Ranko Stefanovic, ele não se concentra nos acontecimentos históricos, ele se concentra na chave hermenêutica bíblica, no link bíblico, ok? Então, a gente viu na aula passada a quinta trombeta, né? O poço, a chave do poço do abismo, aquela estrela que tinha caído, e aí ele sai pegando textos do Antigo Testamento, textos do Novo Testamento para explicar para a gente o que é abismo, o que é uma estrela caída, o que são essas coisas, essa fumaça, esse fogo, esse enxofre que sobe do abismo,
Por que que o sol, a lua e as estrelas estão apagados, né? Por que que o próprio ar ficou apagado? Por que que os homens têm vontade de morrer? Entendeu? Será que ter vontade de morrer é uma profecia que ela tem um cunho mais físico, ela tem um cunho mais ideológico, que eu perturbo a mente das pessoas? Então, foi isso que a gente viu na aula passada. E aí, a gente vai entrar hoje seguindo essa mesma linha de raciocínio na sexta trombeta, tá, gente? Deixa eu só organizar aqui, aumentar o nosso quadro. Então, vamos lá, vamos ler a sexta trombeta. Está em Apocalipse 9, de 13 até o 21. Se preparem para cenas chocantes. Ana, eu já ia falar que a minha ajudante de leitura está aqui na sala hoje. Então, por favor, do 13 até o 21, Ana. Tá bom, vamos lá. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos de cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Obrigada. Obrigada, Ana. Gente, que figura aterradora, né? Vamos tentar, então, entender. Primeira coisa é que esse sexto anjo, o sexto anjo, ele toca a trombeta dele de lá dos 4 ângulos do altar de ouro. Então, vamos pensar que altar de ouro é esse. A gente tem que remontar a nossa cena introdutória das trombetas, que está no início de Daniel 8. Olha eu, indo para o livro de Daniel. Que está no início de Apocalipse 8, que a gente vê um anjo que ele pega um punhado de brasas do altar, e aí, obviamente, é o altar de sacrifício, e ele leva para oferecer incenso em frente ao altar de ouro. Então, o altar de ouro no santuário, tá? Ele ficava dentro do compartimento santo, e era onde o sacerdote oferecia ali o seu incenso e pingava ali as gotinhas do sangue do sacrifício nos chifrezinhos, nos 4 cantos do altar.
E a gente já viu, então, que esse anjo, ele está tocando de lá de dentro, então. Então, a gente já sabe que o altar de ouro é esse. Lembrar que o que João está vendo é uma cena que ela acontece, ela toda tem início proveniente no santuário celestial, ok? João está vendo lá e ele vê que cada trombeta que toca, isso dá uma repercussão na terra. Quando o sexto anjo toca, ele fala para que os 4 anjos que se encontram segurando, né, atados no rio Eufrates, soltem. Então, primeiro a gente tem que entender que rio Eufrates é esse. Aí você fala assim, Ellen, tem um rio Eufrates, né, lá no Oriente Médio, obviamente, é um rio super importante e tal. Então, esse rio está lá, então esses anjos estão lá. Será, gente? Será que numa profecia apocalíptica, com tudo simbólico desse jeito, João estaria realmente falando de uma coisa que não fosse simbólica, né? De uma coisa que fosse real? Então, vamos entender o que representava o rio Eufrates para o povo de Israel, tá? A primeira coisa que a gente vai ler Josué 1, versos 3 e 4. Eu vou ler isso aqui. Ele está dizendo assim, olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Deus está prometendo a Josué os limites que vão pertencer ao povo de Israel. Assim como ele já tinha prometido a Abraão, ele já tinha prometido a Moisés, ele já tinha feito promessa para vários, depois ele promete para Davi. Davi consegue conquistar tudo isso, vem Salomão e consolida esse território todo, mas nós temos aí o quê? Uma marcação de um território, tá? Que ia até o rio Eufrates ao norte, tá, gente? Se a gente pegar o mapa do Oriente Médio. Vamos lá para Isaías 7:20, para a gente entender mais um pouquinho, tá? O que representava o rio Eufrates? Então, a gente já vê ele como uma demarcação de território, uma fronteira. Aí, Isaías diz assim, olha, naquele dia, rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio. Isso aqui, gente, é uma profecia contra o reino do norte, tá? O reino de Israel. A saber, por meio da Assíria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a bárbara. Isso era sinônimo de você envergonhar uma pessoa, de você acabar com qualquer respeito ou reputação que ela tivesse. Seria você rapar, né, os cabelos, a barba e tudo. E Deus está dizendo que vai usar a Assíria, que está lá do outro lado do rio, para poder fazer isso. No capítulo 8, se você só virar a página, versos 7 e 8, ele continua. Olha só o que ele diz. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória. Águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Mais alguma vez, falando de um castigo que vinha da além do rio e usando o rio como sendo uma figura desse castigo, tá, gente? Vamos ver agora Jeremias, olha. Jeremias 46:10.
Vocês estão vendo que o Eufrates era uma demarcação muito importante para o povo de Israel. Muito importante mesmo, tá? Olha só o que ele diz em Jeremias. Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Então, gente, o que vinha da além do Eufrates? O que sempre vinha de lá para o povo? Vinha os castigos, diga, Ana. Então, dá para entender assim que o rio Eufrates ele seria um símbolo, né? Como é a mulher para a igreja, seria isso? Em Apocalipse, em profecia? Por exemplo, quando nós estamos lendo ali, não é totalmente literal, né? Quando nós lemos Sim, mulher não em é profecia, literal. não é literal. Você tem que converter, né? Para poder você entender ali o texto. Então, seria isso também, porque lendo assim, à primeira vista, sempre vem realmente o rio Eufrates, né? Mas agora, como você fez aí essas comparações, que o rio Eufrates é algo que traz esse castigo, né? Traz algo ruim. O castigo, ele vem da além dele. Você percebe que, assim, ao norte do Eufrates estão todos os inimigos de Israel, os mais poderosos, a Síria, a Babilônia, entenderam? Então, assim, os reinos que vieram e destruíram Israel, o reino que veio e tornou Judá cativo, foram os reinos do norte do Eufrates. Então, quando o anjo diz que os 4 anjos que estão atados à beirada do Eufrates vai soltar e de lá vai vir algo, é que a gente vê que a gente tem ali alguma coisa que é mais significativa do que só o rio geograficamente em si. É como se Deus fosse soltar algo que impede que os inimigos tenham acesso ao povo, assim como ele soltou lá na época do Antigo Testamento. Quando ele soltou na época do Antigo Testamento, os assírios vieram e destruíram o povo de Israel. Quando ele soltou, vieram os babilônicos, tornaram o povo, o Judá cativo. Então, será que ao Deus soltar isso aqui, esses anjos soltarem, o que vai acontecer com a terra? Que tipo de inimigo vai vir de lá dessa vez? Ok? Os 4 anjos, gente, a gente já viu que a gente tem lá em Apocalipse 7 essa figura dos 4 anjos, mas em Apocalipse 7, eles estão segurando os 4 cantos da terra, lembram? Então, eles estão segurando algo que é muito maior. Esses anjos aqui, de Apocalipse 9, eles estão atados à beira do Eufrates. Então, eles estão me contando de algo que não é uma destruição total, é uma destruição parcial. Por isso que quando a gente vê em Apocalipse que eles estão prontos para matar o quê? A terça parte dos homens. Não foi isso que a Ana leu? A terça parte dos homens, então você vê que aí o que vai ser solto é algo que vai promover uma destruição parcial, ok? E outra coisa que a gente vê aqui é que no verso 15, que fala assim, ó, foram soltos os 4 anjos que achavam preparados. Então, quem foi que soltou? Esse aqui é o passivo divino, né? Esses anjos, eles estavam segurando as forças do mal, forças demoníacas que estão prontas para realmente fazer a maldade. Quando eles soltam, essas forças começam a agir.
E parece que tem um momento marcado para isso, porque aqui fala que é a hora, o dia, o mês e o ano. Tem gente, na outra interpretação, na interpretação de Mervyn Maxwell, ele pega a hora, o dia, o mês e o ano, converte toda essa numeração em tempo profético e ele encontra um tempo de 391 anos. Só que esse tempo, ele não é exato. Aí ele fala assim, que 391 anos é praticamente a mesma coisa que o tempo que o Império Romano Bizantino ficou ativo, porque ele entende como a sexta trombeta sendo a destruição, o fim daquele apogeu do Império Romano Bizantino, né? A queda de Constantinopla seria, então, a sexta trombeta. Só que, para a gente entender isso, a gente tem que dar uma forçada em algumas coisas. E, como eu disse, o nosso objetivo aqui não é ficar só comparando historicamente, é tentar entender na Bíblia o que essas palavras estão me dizendo. Então, que inimigo é esse que seria solto neste momento? Será que é a destruição do Império Bizantino? Não sei, não parece que é isso, porque, olha, só mais um minutinho. Aqui a gente vê que tem algo que é um cumprimento que é muito maior que isso. Sabe por quê? Porque depois de tudo que acontece na sexta trombeta, o final dela diz assim, olha, depois de ter acontecido tudo isso, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, nem assim se arrependeram das suas obras, não deixaram de adorar ídolos, demônios. Então, parece, gente, que esse é um acontecimento que ele tem uma proporção para sacudir a mente das pessoas, para as pessoas falarem assim, gente, onde é que eu estou com a cabeça? Eu tenho que adorar o Deus verdadeiro. Mas aqui está dizendo que nem assim elas fizeram isso, entendeu? Elas não se arrependeram. Então, assim, Deus permite que forças demoníacas tenham uma ação, tá? Mas parece que nem assim houve um arrependimento. A gente vai ver um pouquinho mais do significado disso. Diz, Ana. Dois pontos assim que me chamaram a atenção, que os anjos, não é? Eles não são maus, como você Não, colocou, eles estão ali impedindo falando que de Deus. o mal se propague, né? Isso, eles estão segurando, porque, gente, a verdade é o seguinte: nós estamos num mundo que é dominado por Satanás. Jesus mesmo fala que o mundo jaz no maligno, ok? Se não fossem as forças divinas impedindo e restringindo a ação de Satanás, nós viveríamos numa situação muito pior. Só que o que a sexta trombeta está contando para a gente é que essas forças elas vão ser soltas progressivamente. Essas forças elas vão ser soltas para que Satanás mostre cada vez mais a sua cara. Assim, a maldade mostre cada vez mais como é que ela age. Porque é isso que vai ser o grande confronto do fim, é o poder pela mente das pessoas. Você vai seguir, né, este mundo ou você vai adorar o Deus verdadeiro? Você vai continuar acreditando no que este mundo oferece, né? Que é essa figura de linguagem de Apocalipse 9:20, adorar demônios, ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau? Ou você vai realmente dizer, não, eu só adoro a Deus, custe o que custar? É muito importante lembrar, gente, que Apocalipse, ele é sempre recortes. A gente tem as 7 trombetas, que é um recorte imenso, assim, de séculos de história. A partir do capítulo 12, a gente vai ter que começar a ver com lupa acontecimentos, entenderam? Que realmente mostram essa luta entre o bem e o mal. Por enquanto, a gente está vendo um macro,
Mas a partir do capítulo 12, 13, a gente começa a ver acontecimentos realmente que são bem pontuais, muito bem explicados. Então, o Apocalipse, ele apresenta para a gente o mesmo perfil da história sobre diferentes ângulos, e às vezes ele dá um zoom num determinado ângulo. Isso acontece em Apocalipse 13, isso vai acontecer lá em Apocalipse 17, 18, e por aí a gente vai, tá bom? Então, a gente vai entender. Eu fiz esse gráficozinho aqui. Outro ponto que eu queria perguntar também é da questão da terça parte. Arremete a terça parte com que Satanás saiu com os anjos lá do céu, ou não? Então, a gente vê muito essa figura da terça parte. A gente viu nas trombetas a terça parte, a gente viu nos selos a terça parte. A gente vê isso nas profecias de Ezequiel, e é só para dizer que, assim, é uma parte considerável, mas não sendo a maioria. Mas, assim, a gente não teria uma quantificação disso, entendeu? Mas é por isso que eu falo, ó, a terça parte dos anjos. Será que foi realmente a terça parte dos anjos? Será que foi literal? Aqui a terça parte dos homens, será que é literal a terça parte? Não. Aqui é só para dizer que é uma quantia expressiva, tá? Esse quadro aqui é para mostrar a, as similaridades, tá? Entre os gafanhotos da quinta trombeta e os cavalos e cavaleiros da sexta trombeta. Então, olha só, os gafanhotos da quinta se pareciam com cavalos preparados para a batalha. Na sexta trombeta, eles já são descritos como um exército de cavalaria. Lá em Apocalipse, na quinta trombeta, eles saem do abismo. Aqui, na sexta trombeta, eles vêm do rio Eufrates, que era o limite entre os inimigos de Deus e o povo de Deus. Na quinta trombeta, eles usam couraças de ferro. Na sexta, a couraça tem cor de fogo. Você vê que são elementos muito parecidos. Na quinta trombeta, eles têm dentes de leão, e na sexta, os cavalos têm cabeça de leão. Na quinta trombeta, o poder deles está na cauda. Na sexta, também diz que o poder está na cauda, e a gente já viu a importância dessa expressão cauda, que cauda quer dizer engano, a armadilha realmente ideológica, falsa doutrina. Como que Satanás arrasta a terça parte dos anjos? Ele arrasta com a cauda, ele arrasta com o engano dele. Então, o poder desses cavalos aqui, gente, a gente viu uma coisa super forte. Aqui fala que o poder do cavalo está na boca e na cauda, e é com a boca e com a cauda que ele faz os homens morrerem. Então, como assim com a boca e com a cauda? Então, boca, a gente vai ver agora, boca tem muito a ver, gente, com essa questão de proferir mentiras. Você vê que é um poder bélico diferente. Vamos lembrar lá de Apocalipse 1, quem é que tinha uma espada saindo da boca? Quem é que tinha um poder saindo da boca? Era o próprio Cristo glorificado que tinha um poder, né? Uma espada saindo da boca, que indicava o quê? O poder dele de falar a verdade, uma verdade que confronta as pessoas. Aqui, esses cavalos, eles lutam com uma arma parecida, mas será que a espada deles é a espada da verdade? Ou a espada deles é a espada da mentira? Será que com a boca e a cauda eles proferem verdades ou eles proferem enganos, tá? Outra coisa importante é que João ele fala que ele ouviu o número desses cavalos, né? Desses cavaleiros. E ele fala que foi 20.000 vezes 10 milhares. Gente, no grego, isso pode ser 20.000 vezes 10 milhares, mas pode ser também a expressão miríades de miríades, ok? Ou seja, um número que não é um número matemático quantificável, tá? Não é um número tangível, como eu posso dizer, tá bom? Miríades de miríades.
E a outra vez, no Apocalipse, onde João ouve um número, é lá no 144 mil. Então, ele ouve o número dos 144 mil, que é um exército dos céus. A gente já viu que eles estão arrumados em tropas, como se fossem exércitos, e agora ele vê o exército do mal. Então, eu tenho aqui uma contrafação do exército do mal, pronto para a batalha. Olha só como eu tenho uma contraposição muito forte entre esse exército e o exército dos 144 mil. Parece que esse aqui também saiu para a batalha, ele saiu para enganar as pessoas, né? Vamos ver o que é esse fogo, fumaça e enxofre. Vamos ver o que isso Deixa eu ver. representa? Gênesis 19, 24. Já pegou já, Ana? Já peguei. Tá, pode ler para a gente então. 24 e E 28, tá 28, né? bom? Tá. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Então, aqui a gente vê um elemento de fogo, enxofre, fumaça sendo usado para derrotar uma cidade ímpia. Vamos ver aqui o que o Salmo 11, 6 diz. Ele fala assim, olha, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Então, fogo, enxofre, fumaça é castigo para quem, gente? É castigo para o povo de Deus? Não, é castigo para perverso, ok? Então, parece que essa terça parte aqui que morre não é o povo de Deus. Essa terça parte que morre é gente, e a gente já viu que a quinta e a sexta e a sétima trombetas são mais sobre os que habitam na terra, que a gente já viu que é uma expressão em profecia apocalíptica para significar aqueles que realmente não adoram a Deus, tá bom? Vamos ver Isaías agora. Isaías 34, Deixa eu ler. 9 e 10. Os ribeiros de Edom se transformaram em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Então, aqui mais um castigo, né, caindo sobre uma nação ímpia. Lá em Apocalipse 14, quando está falando do castigo sobre Babilônia, né, sobre a besta, em Apocalipse 14, 10 e 11, ele diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, olha só sobre quem é que cai esse tipo de castigo. Isso é castigo para os adoradores da besta e da sua imagem. Então, a gente já viu que o mal, ele vem para destroçar os próprios ímpios, ok? Eles vão cair sob o engano. Mas eu falei que boca aqui, né, tem uma simbologia especial. Vamos ver boca em Apocalipse? A gente já falou de Apocalipse 1:16. Vamos ver o 2:16. 2:16. Deixa eu ler aqui. Tá. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca.
Então, aqui, esse é Jesus, né, dizendo que se eles não se arrependerem, ele vai pelejar. Olha Apocalipse 19:15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui é mais uma vez a espada afiada saindo da boca de Jesus, tá, gente? Então a gente tem 3 versículos falando desse poder que sai da boca de Jesus. Essa espada afiada nada mais é do que realmente a justiça de Cristo, né? A verdade que ele traz. Mas existe uma outra boca, né? Vamos lá para Apocalipse 12, verso 15. Deixa eu ver. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Então, a serpente, né, o dragão, ele também, da boca dele, ele usa para combater a mulher. Parece que a gente tem uma briga aqui, né, de a boca do bem e a boca do mal, né? Em Apocalipse 13, 5 e 6, a gente entende isso melhor, né? A gente entende quando ele diz assim, olha, foi-lhe dado uma boca que proferiria arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ou seja, Satanás, ele também usa a sua boca para combater o povo de Deus. Ele usa a sua boca para trazer engano, tá, gente? Então, esses cavalos, o poder deles está na boca e está na cauda, que a gente já viu lá na quinta trombeta, tá? Em Apocalipse 16, 13 e 14, diz assim, olha, então vi sair da... Deixa eu ler. Tá. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ótimo. Então, aqui mais uma vez a gente vê, e vocês vão amar aqui, né, chegar nesse capítulo 16, porque aí são as 7 pragas, né, ou os 7 flagelos, que a gente vai fazer algumas comparações bem legais com as 7 trombetas, embora não são a mesma coisa, são coisas bem diferentes, mas a gente vai ver aqui a grande guerra do Armagedon, né? E aí a gente vê que mesmo no fim de tudo, o que que acontece? Satanás, ele abre a sua boca e da boca dele saem, né? Os enganos, da boca da besta e do falso profeta saem 3 espíritos imundos, né? Semelhantes a rãs. Então, gente, a arma, a boca, ela é uma arma poderosa na luta entre o bem e o mal. Ela sugere muito mais uma luta verbal, uma luta de ideias, do que uma luta física. Quando a gente vê que esses cavalos, eles têm poder na boca e na cauda, já começa a aparecer para a gente que realmente isso aqui está falando de uma luta ideológica, tá? E Paulo diz para a gente lá em 2 Coríntios, né, gente? 2 Coríntios 10, 3 a 5. Eu vou ler deixa eu ler, que eu vou ler na nova versão transformadora, que eu até marquei aqui para eu poder ler na nova versão transformadora. Diz assim, olha, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus e levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo.
Olha Paulo, gente, falando que aqui é uma guerra pelo poder sobre a mente das pessoas, sobre ensinar para as pessoas a verdade, levar essas pessoas para Cristo. Então, a grande guerra entre o bem e o mal, gente, ela não é uma guerra física, ela é uma guerra realmente, né, espiritual. E aqui a gente vê que foi morta a terça parte dos homens, né, na sexta trombeta, o que significa, então, que foi um número imenso, né, uma grande matança. Por quê? Porque na sexta trombeta eu tenho um crescimento exponencial do que aconteceu na quinta. Eu tenho as forças demoníacas propagando engano, mentira, falsas, né, ideologias, falsos evangelhos na mente das pessoas, né? Então, o que aqui se acreditaria, então, que seria esse cumprimento da sexta trombeta? Seria a última grande crise do mundo, tá? A crise que leva para aquele embate final entre as forças do bem e do mal, no tempo do fim mesmo, seria a preparação para a batalha do Armagedon. Enquanto Satanás e os seus anjos atuam na terra, assim, porque a sexta trombeta, ela descreve o poder de atuação de Satanás e seus anjos, ela não falou das forças do bem, tá? Do outro lado, nós temos as forças do bem agindo. Deus também está fazendo um esforço especial nesse momento da terra pelo coração de cada pessoa para que o evangelho verdadeiro seja propagado. A gente vai ver isso muito forte, quais são as armas usadas por Deus na partir da próxima aula, ao estudarmos Apocalipse 10, e aí quando estudarmos até o 11, versículo 14, ok? Então, será que essas forças do mal, será que quando Deus permite que as forças por trás do Eufrates sejam soltas, será que em contrapartida tem um exército também lutando por ele? Tem também forças do bem, a boca do bem aberta, lutando por Deus, pela mente das pessoas? É isso que a gente vai ver na nossa próxima aula, tá bom? Vamos, então, entrar na nossa última trombeta e a gente vai dar um salto enorme agora. A gente vai pular o capítulo 10, a gente acabou o capítulo 9, a gente vai pular o capítulo 10, a gente vai para o capítulo 11, mas a gente vai pular todos os 14 primeiros versos e vamos para o verso 15. E vamos ler do 15 ao 18, que é a sétima trombeta. Gente, quando lê essa trombeta, vocês vão ver que essa trombeta é muito fácil, né? Até uma criancinha vai entender o que é o comprimento dessa trombeta. Lê para a gente, Ana, Apocalipse 11, do 15 até o 18. Deixa eu ligar aqui. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostaram-se sobre o seu rosto e o adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Até o 18, né? Só até o 18. O 19 a gente vai guardar para a nossa introdução do capítulo 12, que ainda não vai ser nem a semana que vem, tá bom? Então, gente, aqui, o que vocês acham que significa isso? Agora veio, né, o reino, ele agora é Jesus que está reinando. E aí, gente? Tá claro, né? Quando o anjo toca a sétima trombeta, é o quê? É a volta de Jesus, gente. É o fim desse
pelo menos dessa pior fase do grande conflito, vamos dizer assim, tá? Jesus Cristo, ele passou a reinar. E aqui fala que lá em Apocalipse 10, tem uma passagem muito interessante que fala que quando o anjo estiver para tocar, né? Quando o sétimo anjo estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, aqui, gente, vai ser tudo revelado. Aquele livro que estava todo selado, lá no capítulo 5, aqui esse livro está sendo aberto, né? Tudo está acontecendo aqui nessa sétima trombeta, ela é o final de todas as coisas. Aqui também se cumpre aquela profecia, gente, que está lá em Daniel. Lembra da profecia de Daniel, capítulo 2, que é a profecia da estátua? Vamos ler Daniel 2, verso 44. 2, verso 44. Diz assim, olha, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, aqui se cumpre realmente o domínio, né, permanente de Deus de todo o universo. Mas aí, a gente tem 2 versículos que foi onde eu descobri, gente, uma coisa que eu nunca tinha me tocado. Salmo 110, a gente vai ler o verso 1. Porque vocês se lembram o que aconteceu lá em Apocalipse 5, né? Apocalipse 5, Jesus, ele é entronizado à destra de Deus. Lembram? Que a gente viu que era a entronização de Cristo. E olha o que Salmo 110, verso 1 diz. Quer ler, Ana? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, olha só, isso aqui é um convite do Senhor ao outro Senhor. Assenta-te à minha direita, ok? Ok, a gente viu isso acontecendo lá em Apocalipse 5. Mas, gente, isso aqui tem data de validade. Qual é a data de validade? Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Olha só que coisa interessante. E aí a gente vai completar com uma leitura de 1 Coríntios 15, 25. O que Paulo está falando nesse versículo? Eu vou ler a partir do verso 23, tá? Eu mesma vou ler. Então, 1 Coríntios 15, a gente vai ler a partir do verso 23. Diz assim: cada um, porém, de acordo com a sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Gente, o sistema de corregência que se iniciou lá em Apocalipse 5, ele chega ao fim. Olha que coisa interessante. Jesus vai entregar novamente o reino e a autoridade, tudo ele entrega para Deus. Olha que isso aqui fez assim na minha cabeça. E aí você fala, Kelly, mas, tipo, Jesus é Deus, Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus, que diferença faz? A verdade é que, em termos de salvação, não faz diferença nenhuma, né? Nós somos amados desse Deus triuno e maravilhoso. Mas nós entendemos, ou forçamos, a gente acha que a gente entende Deus como sendo um Deus triuno, coeterno, mas com diferenças de atuação.
E Jesus, ele vai tendo diferentes atuações ao longo da história da humanidade. Ele é o agente criador de todas as coisas lá em Gênesis. Ele é o Miguel, aquele que guerreia por nós, né? O anjo Miguel, o grande arcanjo que guerreia por nós. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Em Apocalipse 5, ele é o cordeiro que, tendo sido morto, é o leão da tribo de Judá que toma posse e que começa a reinar ali, né, como corregente à direita de Deus. Mas aí, gente, aqui acabou, aqui todos os inimigos foram postos, né, debaixo dos pés. E aqui é como se ele fosse passar a exercer uma outra função. Qual? Não sei. Eu só sei que ele vai estar com a gente pelos séculos dos séculos, né? É isso que Apocalipse promete para a gente lá no fim. Mas eu achei isso muito interessante, porque eu já tinha passado por essas passagens várias vezes, tanto pela de Salmo, quanto por essa de Paulo, e eu não tinha me dado conta que isso era uma corregência com data para acabar. E eu achei muito interessante. Isso não diminui em nada. Tem gente que acha que a gente estabelecer papéis para Jesus diminui a divindade de Jesus. Isso não diminui em nada. A Bíblia só setoriza essas responsabilidades, esses diferentes papéis, para caber dentro da nossa cabeça, gente. Não é porque Jesus está limitado nisso, entendeu? Quando ele veio e se tornou humano, era o quê? Para caber dentro desse universinho, dentro dessa terra que a gente tem, era para realmente caber entre nós, porque senão jamais caberia. Então é isso, é a divindade, é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, se fazendo pequeno para poder caber dentro do nosso entendimento. Eu me senti muito amada de perceber que Deus se presta a esse papel, sabe? De tentar explicar para mim o que está acontecendo em cada coisa, para eu poder tentar entender com a minha cabeça esse grande conflito. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. A Amém. sétima trombeta, então, gente, ela é isso, ela é a consumação de todas as coisas, ela é o, sabe? E aqui fala que é o Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras. Mas está faltando uma expressãozinha aí. Vocês não sentiram falta aí? No que és e que eras? Lê para a gente, Ana, lá em Apocalipse 1:8, para o pessoal entender de que eu estou falando. Tá. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Gente, aqui ele não há de vir mais. Aqui ele veio, olha só, és, eras e que assumiste o teu poder e passaste a reinar. Olha que coisa maravilhosa. Então, aqui sim é a consumação, né? Desse é o grande ápice, tá, gente? Só que olha só, no meio de toda essa felicidade, de toda essa comemoração maravilhosa, tem gente que não está feliz. Os 24 anciões estão cantando, tá todo mundo rejubilando desse Deus Todo-Poderoso que está reinando, mas aí o verso 18 diz que não está todo mundo feliz, não. Diz assim, olha, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Então, no meio de toda essa felicidade, tem gente enfurecido. As nações se enfureceram. A palavra aqui para nações, gente, é etnos. No Novo Testamento, essa palavra em grego, ela é usada para significar nações, povos,
gentios e pagãos, ou seja, pessoas que não aceitaram a Cristo como Salvador. Sim, porque para eu estar enfurecida, né, neste momento em que Cristo finalmente está reinando sobre tudo, eu tenho que ser parte do povo inimigo. Então, aqui é claro que as nações que se enfureceram são os inimigos de Deus, ok? A palavra aqui para enfureceram, gente, ela é uma palavra assim pesada, sabe? Ela é uma palavra assim iraram, eles se enojaram de ver Cristo assumindo o poder. Já pensou que coisa horrível? Então é realmente algo muito forte. E a gente vê que João extraiu essa figura lá do Salmo 2. O Salmo 2, gente, ele era um salmo messiânico e ele era um salmo que era cantado quando um rei tomava posse do povo de Israel, tá? Então ele foi um salmo para ser um salmo tocado em coroações. E olha o que Salmo 2, versos 1 e 2 diz. Ele diz assim: Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, e aí fala, rompamos, sacudamos e tal. Então, gente, mesmo nesse momento em que Jesus está tomando posse, né, desse reino, tem gente enfurecida, gente, aspas, os inimigos estão enfurecidos, eles estão enojados e eles querem tomar posse daquilo que só pertence a Deus. E a gente vai ver isso quando, onde? Lá em Apocalipse 16, Apocalipse 17, Apocalipse 18, a gente vai dar um zoom nessa situação aqui, tá? Como é que acontece isso aqui? Como assim? Eles já não tinham sido completamente derrotados? Como assim eles ainda estão de mimimi, né? Irritadinhos, né? Vamos usar assim uma linguagem. Mas aqui a gente vê que eles estão irados, mas também chegou o dia da ira de Deus, tá? Chegou o dia da ira. Então, a ira de Deus, gente, ela é uma resposta a essa ira das nações. E essa ira de Deus é a ira que vai pôr fim a tudo, essa rebelião dos ímpios, ela vai acabar com tudo. Essa ira final aqui é a ira que a gente vê sendo derramada lá nas 7 pragas ou nos 7 flagelos, que está lá em Apocalipse 16, tá? Então, a gente vai ver isso aqui acontecendo realmente, porque ela é uma ira que ela não tem mistura de misericórdia, que a gente vê mistura de misericórdia ao longo de todos os séculos. Por quê? Porque é uma ira que é derramada para que as pessoas ainda tenham possibilidade de salvação. Mas o que acontece lá no fim da 6ª trombeta? Eles não se arrependeram, mesmo com tudo aquilo, eles não se arrependeram. Então, na 7ª trombeta, quando a ira de Deus se derrama para destruir os que destroem a terra, ela não tem mais mistura de misericórdia, não é mais um anúncio de que ainda tem tempo de arrependimento. Diga, Ana. Quando você falou que ainda se levantariam, né, essas nações, na nossa cabeça, quando a gente pensa com a volta de Jesus, né, já tinha todo mundo que era ruim tivesse sido eliminado. No entanto, foi uma terça parte de um todo, né? Então, digamos assim, que ainda existe uma terça sétima, né? Eu acho que para completar aí a matemática que a gente conhece, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que ainda existe, né, pessoas, os ímpios, né, ainda existem e estão aí contra Deus, e lá em Apocalipse 9, que nós lemos, também diz assim que mesmo eles vendo isso, eles não se arrependeram, né, do que eles praticavam. Isso, mas aí vamos separar uma coisa, olha só. A terça parte é da 6ª trombeta. A gente já saiu da 6ª trombeta. Então, aqui não tem mais nada a ver. Aqui a gente está na 7ª. Só que essa 7ª trombeta, gente, quando ela fala que veio o reino do nosso Deus, a gente pensa logo só na volta de Jesus. Mas a 7ª trombeta,
ela, na verdade, se você ampliar o cosmos dela, que vai ser ampliado, lembra que Apocalipse é assim, ele mostra é como se você pegasse o Google Maps e colocasse assim, Manaus, aí aparece Manaus inteiro numa fotinha desse tamanho, aí você começa a dar zoom, 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 de repente tu acha o topo, o telhado da tua casa. Assim é o Apocalipse. A gente aqui tá dando um zoom em Manaus inteira. A sétima trombeta, a gente vai ver acontecimentos dentro dela que acontecem em Apocalipse 13, Apocalipse depois 15, 16, 17, 18, entenderam? Então, a gente, 19, 20, ainda tem aqui um cosmos muito grande para abrir. Então, aqui não é que a gente tem, porque a gente sabe que quando Jesus voltar, os ímpios serão destruídos. Mas será que vai ser a última vez que nós vamos ver os ímpios na nossa vida? Vai ser aquele momento? Não vai ser. Não vai ser a última vez. Então, vamos só abrir nossa mente que a sétima trombeta é o quê? É a consumação do reinado de Deus. A partir daí, não tem mais domínio de Satanás nessa terra, sabe? Ele tá preso. E aí a gente vai ver várias coisas acontecendo, tá? Mas pensa na sétima trombeta como sendo assim, uma ampliação da volta de Jesus para o futuro, tá? Mas vamos esquecer o negócio da terça parte, que a terça parte é para dizer o quê? Que a gente tem um grande número de homens que sucumbem aos enganos das forças demoníacas da sexta trombeta, ok? Então tá. Mas foi ótimo, Ana, porque eu acho que muita gente ficou pensando, será que isso aqui era aquele restante que ficou sobrando? Não, é porque isso aqui, na verdade, ainda é, né, um chamariz pro final. E aqui fala o seguinte, que chegou o tempo determinados de serem julgados os mortos. Olha só. E esse juízo aqui, gente, ele apresenta duas situações. Ele apresenta duas situações. Ele apresenta o juízo bom, o lado positivo e o lado negativo. Porque ele fala que o galardão vai ser dado aos profetas, aos seus servos e todos aqueles que honram o seu nome. Não foi isso que a gente viu? Então, essa é a parte positiva, tá? Lá em Salmo, olha, 115, 13, né? A gente vê o salmista dizendo: Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. E lá em Apocalipse 11 diz que Deus vai dar o galardão aos seus servos, tanto os pequenos quanto os grandes. Não importa, se você honrou a Deus, você vai receber a sua recompensa. Então, esse é o lado positivo do juízo, é o lado que todos nós aguardamos. Mas aí vem um lado muito negativo. No fim do verso 18 de Apocalipse 11, diz que também com esse juízo, com o resultado desse julgamento, chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. E aí, eu mesma já apliquei inúmeras vezes este verso para um contexto ecológico, entendeu? Eu já apliquei e tal, já vi muita gente aplicando, Deus vai destruir os que destroem a terra, olha, você está poluindo, você está destruindo a terra. Gente, esse verso não está falando disso, esse verso é muito maior que isso. E aí o autor traz para a gente um ensinamento que vem lá do Antigo Testamento, lá de Gênesis. Gênesis 6, vamos ler Gênesis 6, vamos construir esse raciocínio, é o nosso último raciocínio da noite, tá? Gênesis 6, versículos de 11 a 13. Por que que eu coloquei, atentem só aqui para o slide, gente, em grego, essa expressão no Apocalipse, ela faz referência à tradução. E aí eu coloquei isso aqui, olha, porque vocês, como estudiosos da Bíblia, já têm que saber o que é isso aqui.
Isso aqui é o símbolo da Septuaginta. A Septuaginta, ela é a tradução grega feita por 70 rabinos, vamos dizer assim, que traduziram o Antigo Testamento para o grego, e eram as escrituras em grego que eles tinham no primeiro século. Tá bom, gente? Então, eles tinham a tradução, eles tinham a Septuaginta, tá? Era isso que eles liam, era essa a tradução. Então, vamos lá. Deixa eu ler aqui. Pode ler. 6:3. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então, a terra estava cheia da violência, cheia de iniquidade, o pecado tinha se acumulado. Quando João, gente, os termos que João usa de destruir os que destroem a terra, em grego, são os mesmos termos que a Septuaginta usa para traduzir as palavras de Moisés em Gênesis, dessa destruição que Deus promete. Então, os que destroem a terra são os que enchem a terra de iniquidade, são os que afogam a terra em pecado. Vamos continuar com esse pensamento, lendo algumas outras passagens para a gente enriquecer nosso raciocínio. 1 Coríntios 3, verso 17. 1 Coríntios 3, verso 17, Paulo diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E como é que eu destruo o meu santuário? Eu destruo, gente, cometendo pecados, né? Eu destruo degradando o meu corpo, não fazendo a vontade de Deus. É assim que eu destruo o santuário que ele me deu, ok? Então, aqui a gente já vê que isso já era uma promessa, vamos dizer assim, que aqueles que destroem o santuário de Deus também vão ser destruídos. Vamos lá para Jeremias 51, versos 24 e 25. Pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destrói toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte em chamas. Então, aqui, gente, em Jeremias, quem é que é o destruidor da terra? Babilônia. Olha o inimigo do povo de Deus aqui sendo aquele que destrói a terra. Vamos ver essa mesma linguagem sendo aplicada lá em Apocalipse 18. Apocalipse 18, versos 4 e 5. Lembrando, gente, que a gente, lembra que eu falei que a sétima trombeta, ela tem ramificações que estão dentro de Apocalipse 17, 18. Sempre que a gente estudar uma coisa que faz uma ramificação com algo anterior, a gente vai conversar sobre isso. Então, versos 4 e 5 de Apocalipse 18. Diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou. Olha aqui aquela figura lá de Gênesis 6. Deus, quando ele fala para Noé que ele vai destruir toda a terra, ele fala por quê? Porque os pecados se acumularam, a maldade do homem se acumulou, se propagou a violência e ele vai destruir realmente porque ele não tolera mais. Quando a gente vira as páginas
e vai lá para o Apocalipse 19, versos 1 e 2, olha o que fala. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto os verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, quando Deus fala na sétima trombeta que vai ser destruído os que destroem a terra, está falando o quê, gente? Está falando daqueles que corrompem, daqueles que praticam a maldade, daqueles que enchem a terra de iniquidade, tá? Então, aqui a gente não está falando de destruição ecológica. Ah, quer dizer que nós, como cristãos, então não devemos nos preocupar com ecologia? Devemos sim. Por quê? Por causa desse verso? Não. Por causa de Gênesis 1 e Gênesis 2, nós somos mordomos. Deus nos colocou aqui para cuidar desse jardim, que hoje não é mais um jardim, mas Deus nos colocou para cuidar, para respeitar. Então, a gente tem que cuidar de animais, a gente tem que cuidar das águas, e a gente tem que usar com responsabilidade. Deus não colocou a gente para destruir, Deus colocou a gente para usar com responsabilidade, e é óbvio que isso também é encher a terra de iniquidade, quando você destrói, quando você destrói, quando você polui, você está também destruindo pessoas, né? Porque a poluição também causa doenças, também causa morte, também causa sofrimento. Então, não é que a gente não se preocupe com isso, mas a gente só tem que ter cuidado para não usar esse texto nesse contexto, porque ele não pertence a ele. Aqui o contexto é algo muito melhor, muito maior, é o contexto do grande conflito, é o bem contra o mal, e finalmente o mal recebendo a retribuição. E aí eu coloquei um último slide, gente, que é só uma fotinha linda, que é para a gente dormir com esse pensamento maravilhoso, de que sim, Jesus vai voltar, ele vai reinar, e nós podemos fazer parte, né, daquele lado bom do juízo, que vamos receber o galardão, a recompensa, né, por termos realmente respeitado o nome de Deus, né? As trombetas, gente, elas deixam só uma grande certeza para a gente. Jesus está voltando. Eu não tenho dúvida de que nós estamos vivendo os últimos cumprimentos da sexta trombeta. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que o engano está se propagando a olhos vistos largamente, muito mais do que em todos os séculos da história deste mundo. Eu não tenho dúvida. Com licença, Ellen, e a gente percebe a maneira como a tecnologia, a evolução da informação, ela está assim, se tornando mais avassalador, né? Porque a gente percebe, a gente consegue entender que mesmo que a gente não conviva tanto com fulano, beltrano, o tipo de pensamento que aquela pessoa tem, porque ela se coloca dessa maneira na rede social, né? Que tudo agora é mostrar na rede social o que faz, o que pensa, e aí você vai vendo que isso vai ganhando uma força, assim, sem tamanho. É engraçado, eu já, em outras vezes, como você disse, o Apocalipse a gente estuda, reestuda, reestuda, reestuda. Eu sou uma iniciante, absolutamente, e a outra vez que eu tive contato, eu realmente não enxerguei coisas como você tem citado, né, nessas aulas para gente. E eu ia comentar quando você estava falando dessa trombeta, mas eu fiquei aqui quietinha, mas eu pensei justamente nisso. Eu disse, meu Deus, está acontecendo. Verdade. Eu nunca percebi que está acontecendo, e hoje encaixou assim, muita coisa. E a gente vê nessa questão de como a força da internet, da informação, está levando pessoas a não pensarem e não se envolverem com o que é relacionado ao Deus vivo, né? É triste ver triste. e vivenciar. A gente, mas... é claro que como cristãos nós podemos usar, né, a internet, as redes sociais, e nós
como igreja adventista, a gente usa muitos meios de comunicação, né? A igreja tem uma presença forte, tem uma TV, tem rádio, tem inúmeras páginas de web. A gente tem, na verdade, uma verdadeira igreja fora da igreja, estudando a Bíblia, através, né, dos estudos bíblicos que são propagados eletronicamente. Isso é um negócio maravilhoso. Inclusive que a Mas gente tem feito, né? Que a gente consegue fazer aqui, né? exatamente. É. Mas você está super certa que hoje a tecnologia ela fez com que o mal ele tivesse um potencial assim incomensurável, porque você vê uma celebridade, uma determinada pessoa aqui e ali, ele faz uma declaração, aquilo em 1950 ia sair num jornal de circulação, sei lá, de 10 mil pessoas. E hoje, gente, hoje é o quê? É milhares e milhares de pessoas tendo acesso àquilo. E aí você vê isso se propagando com uma força muito grande. E você vê o engano hoje dentro do evangelho. Como a gente tem visto hoje o engano dentro do evangelho, gente, as pessoas usando o nome de Deus para, em nome de Deus, fazerem lucro, né? Para, em nome de Deus, elas explorarem pessoas, entendeu? A gente vê isso. Então, a gente hoje tem as forças do mal cada vez mais soltas, e eu vou dizer para vocês, vai só piorar. A verdade é essa, o que a sexta trombeta diz para a gente é que vai só piorar. E é uma angústia, porque mesmo aqueles que estão, né, tentando seguir a Deus e tentando seguir a vontade de Deus, a gente se angustia ao ver, né, a maldade crescendo no mundo. Então você vê essa angústia que promove a boca e a cauda dos cavaleiros da sexta trombeta. Mas a certeza que a gente tem é que enquanto esses acontecimentos da sexta trombeta se avolumam diante dos nossos olhos, cada vez mais está perto o dia em que a gente vai ver essa cena aqui, né? Que é a cena de Jesus voltando. E assim, eu imagino que, claro, nenhuma figura é capaz, né? Nenhuma figura, ilustração humana é capaz de descrever o que nós iremos ver nesse dia, quando nós virmos Jesus voltar. E aí vai ser o começo de tudo para a gente, vai ser o primeiro dia do resto de nossas vidas, finalmente, né? E o Robson falou que a gente pode usar também o que tem nas nossas mãos para a gente também alertar as pessoas. E é isso mesmo. A gente também pode ensinar, a gente também pode propagar, né? E a gente vai ver semana que vem, gente, Apocalipse 10, armas que Deus colocou nessa terra para lutar contra essas forças demoníacas, contra o engano. Será que Deus tem armas lutando contra o engano? A gente vai ver em Apocalipse 10 e 11, tá? E nós podemos ser essas armas, nós podemos usar essas armas. Mesmo que não seja, eu não vá usar, eu não vá dar uma aula, mas eu posso ser luz na vida de alguém, eu posso ser o amor cristão verdadeiro na vida de alguém. Então, isso, sem sombra de dúvida, nós podemos realmente fazer a diferença onde quer que a gente vá, tá bom? Vamos fazer nossa oração. Muito obrigada a todos. É tão bom, né? Quando a gente termina falando dessa nossa esperança maravilhosa, né? Que é a esperança de ver Jesus voltar. Vamos fechar os nossos olhos, então, para orar. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque nós temos a esperança, a certeza, a firme convicção de que o Senhor está prestes a vir. Toda maldade, Senhor, todo mal terá fim. Toda tristeza, toda doença, todo sofrimento, todo choro, Senhor, terá um fim, muito em breve. Nós acreditamos nisso. Pai,
por amor de nós, se possível, abrevia esses dias. Mas, Senhor, que nós possamos ser usados também para propagar, enquanto ainda há tempo, o teu evangelho, o evangelho eterno. Também sabemos que está em nossas mãos, Senhor, levar para as pessoas que ainda não conhecem, porque tu ainda tens, assim como o Apocalipse fala, que tu ainda tens ovelhas que ainda não fazem parte, Senhor, deste rebanho. Nós temos que pregar para elas. Obrigada por tudo, dê-nos uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.